Imagina só uma encruzilhada. Você tem 18 anos, é um atacante promissor e o grande sonho de todo jogador brasileiro, a camisa amarela. Bom, ele parece possível, mas ainda está longe. É o sonho, né? Exato. E aí, de repente, uma outra porta se abre. Um convite concreto, real, para vestir a camisa de outra seleção. E não uma seleção qualquer. Justamente. Um país que seu pai aprendeu a amar, onde ele virou ídolo, mas que, curiosamente, nunca o chamou. O que você faz? Aceita o caminho que parece mais rápido ou espera por um sonho que talvez nunca chegue? É uma pergunta pesada. E é a questão central na história que a gente vai analisar a fundo hoje, baseada numa matéria do portal GE sobre o jovem William Gabriel da Silva, que está lá no México. Nossa ideia aqui é mergulhar nessa trama toda, que tem legado de família, tem estratégia de carreira. E tem uma decisão que pode definir uma identidade inteira. Perfeito. E essa história é, fascinante, porque ela tira a gente daquela discussão de sempre, sabe? Sobre talento puro e nos joga num campo bem mais complexo. Que é o da oportunidade. O da oportunidade do pertencimento. Não é só sobre onde ele vai jogar, mas sobre quem ele vai escolher ser no futebol mundial. É um garoto que, antes mesmo de se firmar, já está lidando com uma escolha quase geopolítica. É um ótimo jeito de colocar. É o reflexo de como o futebol de base se globalizou e de como as federações estão ficando mais agressivas, mais inteligentes para pegar talentos que tenham qualquer tipo de laço com seus países. Bom, então vamos começar pelo protagonista dessa história. O nome dele é William Gabriel da Silva. Certo. A matéria traz aquela ficha técnica básica. Atacante, 18 anos recém-completados e um porte físico que chama a atenção, 1,89 de altura. É um centroavante de presença. Com certeza. Ele tá jogando no time sub-21 do Toluca, no México. No Brasil, a base dele foi no Juventus da Moca, em São Paulo, e ele teve uma passagem pelo Barra, de Santa Catarina. Ou seja, ele não saiu daqui com aquele status de superestrela, de joia da base que todo mundo já conhecia. Exatamente. O que torna essa trajetória toda ainda mais interessante de acompanhar. E o primeiro ponto que a gente precisa analisar é justamente a escolha do destino. O México. Muita gente pode olhar e pensar, mas não é a Europa. Pois é, que seria o caminho natural, né? O caminho que todo mundo espera. Tentar Portugal, Holanda, um mercado alternativo na Europa. Mas isso, hoje, é um erro de avaliação. Por quê? Porque a Liga Mexicana Sub-21, onde ele está, é extremamente competitiva. Talvez até mais forte do que algumas ligas profissionais de primeira divisão aqui na América do Sul, sabe? Entendi. E a estrutura é outra. Total. Os clubes investem muito dinheiro na base. A estrutura é de primeira. Não é um passo para o lado, é um passo estratégico. Ele foi para um ambiente de alta pressão, mas com todo o suporte para se desenvolver. E ele não chegou lá e foi direto para o jogo, né? A matéria fala de um ponto importante sobre essa adaptação dele. Sim, e isso mostra que teve um planejamento de carreira muito cuidadoso ali por trás, da família, dos empresários. Ele chegou quando? Ele chegou no México no início de 2025, mas só pôde jogar oficialmente no fim do ano, quando fez 18 anos. Então ele ficou quase um ano parado. Não, parado não. Ele ficou quase um ano inteiro só treinando e jogando amistosos. E isso, para um jovem, é ouro. Imagino. Ele se acostuma com tudo sem a pressão do resultado. Exato. Ele se acostumou com o país, com a altitude, que no México pega muito, com o estilo de jogo mais físico, mais rápido. Tudo isso sem aquela pressão de ter que render em jogo oficial. Foi um período, de maturação protegida. E que agora tá começando a dar resultado. Começando a dar frutos. É o contrário daquele modelo antigo de jogar o garoto aos leões e ver se ele sobrevive. Claro. E essa escolha pelo México, todo esse planejamento não surgiu do nada, né? Tem o fator decisivo aí. O pai. O pai dele. E não é um pai qualquer. É o William da Silva, o ex-volante que muita gente vai lembrar bem. Jogou muito. Passagens importantes por Palmeiras, São Paulo. E a conexão dele com o México é o ponto-chave da história. É fortíssima. O William Pai jogou lá por quase uma década, entre 2013 e 2021. Ele não foi só mais um brasileiro que passou por lá. Ele foi um nome importante. Ele jogou onde exatamente? Defendeu o Querétaro, o América, que é um gigante do continente, e o próprio Toluca. O mesmo clube do filho. O mesmo clube. Ele criou raízes lá. A família morou lá. Então, quando o William Gabriel chega ao México, ele não está chegando num país estranho. De certa forma, ele está voltando para um lugar que faz parte da história da família dele. E a matéria traz uma citação do filho que é muito, muito reveladora. Ele diz assim: é algo que sempre sonhei, jogar nos mesmos clubes que meu pai. Hoje, estou tendo a oportunidade de pisar nos mesmos lugares que ele, e isso é muito gratificante. É bonito de ver. É lindo, mas aí eu te pergunto,
Essa herança é só vantagem? Ou a sombra de um pai que foi um jogador importante no clube pode, de alguma forma, pesar para um garoto tão novo? Essa é a dualidade perfeita da situação dele. Por um lado, é uma vantagem imensa. As portas se abrem mais fácil. Ele já chega com contatos, com o respeito que vem do sobrenome. Ele já entende a cultura do lugar. Exato. Mas, por outro lado, a régua da comparação é imediata. E muitas vezes é cruel. Qualquer jogo ruim dele vai gerar o comentário: ah, não é igual ao pai. Ele não tem o luxo de construir a história dele do zero, sabe? Sim, o nome da Silva no Toluca já vem com uma bagagem. Já vem com expectativas. E o próprio pai parece ter consciência disso. Tem uma fala dele na matéria que eu achei muito lúcida. Ele diz que o filho tem a chance de construir a própria história vestindo uma das camisas mais pesadas do futebol mexicano. Olha a escolha das palavras. Exato. Ele não diz continuar a minha história, ele diz construir a própria. Ele reconhece o peso, mas o foco dele está na oportunidade. Isso mostra uma inteligência emocional muito grande da família. Eles sabem onde estão pisando. E tem um detalhe que a matéria menciona que é interessante. O William Pai, depois que se aposentou, não saiu do futebol. O que ele faz hoje? Hoje, ele é presidente da SAF do Ecos, um time da 4ª divisão de São Paulo. Ou seja, ele agora tem a visão de gestor. Ah, isso muda tudo. Muda tudo. Ele entende o lado do negócio, do planejamento de carreira. Isso com certeza ajuda a guiar o filho com uma perspectiva muito mais ampla do que a de um simples ex-jogador. Bom, tudo isso já desenha uma história bem complexa. Mas é agora que vem a grande virada. O fato que motivou a matéria e que muda completamente o rumo da carreira dele. O ponto de inflexão. Totalmente. William Gabriel foi convocado para um período de treinos com a seleção mexicana sub-20. E aqui a gente precisa parar e analisar o tamanho disso. Primeiro, a parte burocrática. Ele ainda está no processo para se naturalizar. Então ele não pode jogar oficialmente ainda pela seleção. Ainda não. Essa convocação é um movimento da Federação Mexicana para dizer: nós queremos você, estamos te observando e vamos te integrar ao nosso sistema o mais rápido possível. É um sinal de intenção muito forte. Fortíssimo. Eles não estão esperando ele virar um destaque no time principal para depois fazer um convite. Estão agindo na base, no momento da formação do atleta. Mas espera aí, isso me levanta uma questão. É um movimento inteligente do México, sem dúvida. Mas para o jogador, não é uma decisão meio precipitada. Ele mal começou a carreira. Ao aceitar esse chamado, ele não está fechando a porta para um futuro na seleção brasileira? Que é o sonho de 10 em cada 10 jogadores nascidos aqui, né? Exato. É o centro do dilema. E é uma aposta. Se a gente for olhar do ponto de vista pragmático, a chance de ele ter uma carreira na seleção principal do México é hoje muito maior do que na seleção do Brasil. A concorrência aqui é absurda. É uma das mais brutais do mundo para a posição de atacante. Quantos talentos incríveis da nossa base a gente vê que nunca conseguem ter uma sequência na seleção principal? Vários. Pelo México, ele pode se tornar uma referência, pode jogar Copas do Mundo, construir um legado. É a escolha entre uma oportunidade que está ali, concreta, e um sonho que é mais distante e incerto. Ou seja, a CBF está dormindo no ponto nesse caso, ou simplesmente um jogador que atua na base do México não entra no radar deles? Eu não diria dormindo no ponto, mas talvez seja uma questão de filosofia, de alcance. O universo de jogadores que a CBF monitora é gigantesco, e a prioridade, naturalmente, são os que estão nos grandes clubes do Brasil e da Europa. Um garoto no sub-21 do Toluca pode passar batido. Pode sim, passar despercebido por um tempo. O que a Federação Mexicana está fazendo é uma prospecção de nicho. Eles estão sendo proativos e usando a conexão familiar dele como um trunfo. E esse é o mais interessante. É fascinante, porque o México não está só importando um jogador. Eles estão importando uma linhagem, uma narrativa. Eles estão investindo na história do filho que realiza o sonho do pai em solo mexicano. Isso, para a torcida, para o marketing, é muito mais poderoso do que simplesmente naturalizar um atleta qualquer. E esse vínculo emocional é o que torna essa história tão potente. A matéria traz a declaração do pai, do William, e é de arrepiar. Ele confessa que, em todos os anos de sucesso dele no México, ele nunca recebeu nenhuma sondagem da seleção de lá. E ele diz que gostaria de ter recebido. Exato, ele gostaria. Essa é a alma da matéria. Quando o pai diz: uma alegria imensa poder viver esse momento, ver ele podendo ter chances reais, a gente entende que isso vai além da carreira do filho. Vira uma realização da família. Vira uma realização vicária. É como se aquele sonho que ele guardou por anos estivesse se materializando na geração seguinte. Deixa de ser uma decisão só profissional do William Gabriel e passa a ser uma jornada emocional da família inteira. E isso coloca um peso diferente nos ombros do garoto, não? Agora não é só sobre a carreira dele, é também sobre, de certa forma, completar a história do pai. Sem dúvida. Esse fator emocional pode ser tanto um combustível quanto uma pressão absurda. Exato. Pode ser a maior motivação dele, a força para superar qualquer desafio, mas também pode ser uma armadilha. A vontade de honrar o pai,
de realizar esse sonho da família, pode levar ele a tomar uma decisão que talvez lá na frente ele se questione se foi a melhor para ele individualmente. É uma bagagem emocional muito forte para um jovem de 18 anos. Muito forte. Mas pelo que a matéria mostra nas falas dele e do pai, eles parecem estar lidando com isso com muita maturidade. O próprio filho diz, né? Desde o início da minha transição para o México, essa possibilidade sempre esteve em pauta. Agora é aproveitar o momento e seguir passo a passo. Uma postura bem pé no chão. Muito pé no chão. Essa convocação é gigante, mas ela só aconteceu porque ele está em atividade, está jogando, como tem sido, de fato, o começo dele em campo. A matéria chega a dar alguns números. Sim, e os números ajudam a gente a manter a perspectiva. No momento da publicação, no final de janeiro de 2026, ele tinha só 3 jogos pela Liga Sub-21. 3 jogos é bem pouco. Bem pouco. E 1 gol marcado. É um começo, nada espetacular ainda, mas já mostrando o serviço. E esse gol, tem algum detalhe? Sim, a matéria diz que o gol foi numa derrota do Toluca para o Tigres por 4-2. Isso é importante para a gente lembrar que ele ainda é um projeto, um talento em desenvolvimento. A convocação não veio porque ele é o artilheiro do campeonato. Veio pelo potencial que eles enxergam nele. Exatamente, pelo potencial. O que significa que os próximos meses serão uma verdadeira prova de fogo para ele. Agora, cada jogo dele no Sub-21 do Toluca vai ser assistido com uma lupa, né, pela comissão técnica da seleção mexicana. Com uma lupa. Ele não é mais só um jovem brasileiro tentando a sorte lá fora. Ele é o futuro convocado da seleção mexicana. O status dele mudou da noite para o dia. E a pressão para render no clube aumenta. Aumenta exponencialmente. Ele vai precisar se firmar como titular, vai precisar fazer gols, mostrar que a aposta da federação foi correta, e tudo isso enquanto ele lida com a papelada da naturalização e com a expectativa que a própria convocação gerou. Ele está jogando pelo futuro em 2 frentes ao mesmo tempo. Literalmente. Clube e seleção. O sucesso nesse período de treinos com a seleção pode solidificar o caminho dele, ou, se ele não for bem, pode colocar tudo em dúvida de novo. É um momento de altíssima pressão. Ir muito além de um simples relato sobre um jovem jogador. Com certeza. Ele é um retrato perfeito das novas encruzilhadas do futebol moderno. Mostra que o caminho para o sucesso não é mais uma linha reta. Não tem um roteiro único. Envolve o peso do legado da família. Envolve a busca por uma identidade própria, que não seja só o filho do William, e envolve decisões estratégicas que são, assim, incrivelmente complexas para essa idade. A nacionalidade de um jogador, que antes era algo quase sagrado, hoje virou uma variável estratégica. Influenciada por laços de família, por uma análise fria de oportunidades. E pela visão de futuro das federações. É uma história sobre pertencimento, sobre escolher onde você quer pertencer, e não apenas onde você nasceu. A lealdade no futebol está se tornando algo muito mais fluido. Exato. E a proatividade de federações como a do México está redesenhando o mapa do futebol. Elas estão caçando esses talentos com dupla nacionalidade, com laços familiares, oferecendo um projeto de carreira, claro. É uma competição que não acontece só em campo. Acontece também nos bastidores, nos departamentos de scouting. A história do William Gabriel é o resultado direto dessa nova dinâmica. O que nos leva a uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve. Considerando tudo que a gente discutiu, principalmente aquele desejo não realizado do pai, do William, de um dia ter jogado pelo México, a grande questão que fica no ar é: até que ponto a jornada do filho se torna, inevitavelmente, uma missão familiar? E como esse fator emocional tão poderoso, essa chance de completar a história do pai em solo mexicano, Como isso vai realmente pesar na balança quando ele, William Gabriel, tiver que bater o martelo sobre qual bandeira vai defender no palco de uma Copa do Mundo? Vai ser uma escolha puramente profissional ou o coração vai falar mais alto, guiado por uma dívida de gratidão e um sonho que ele herdou?